23 de junho, terça-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Pimparel Serafim e, como sempre, é um prazer estar aqui convosco para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. Antes de mais, dar o lembrete que na quinta-feira vamos ter uma live com o Sr. Miguel, que vai ser coordenada então pelo nosso Humberto Ferreira, e não percam, nós vamos precisar dos vossos comentários e da vossa energia positiva para encher o 00 com perguntas e dúvidas que vocês tenham sobre este mercado de transferências. O Sr. Miguel vai estar então aqui connosco e contamos então com a vossa presença. Dizer ainda que hoje é dia de Portugal, temos emoções aqui à flor da pele na redação, estamos um pouco nervosos. Eu trouxe aqui uma camisola do João Vieira Pinto de 2002, na altura as coisas na Coreia não correram bem, mas eu estou confiante que hoje Portugal vai dar então a volta por cima. Sem mais demoras, vamos então dar início então ao nosso episódio. O primeiro dossiê do dia é o de António Silva. Ele, numa entrevista ao J. Oliveira 10, que esteve connosco até na live passada, foi nosso convidado na última live em maio do mercado, a primeira do ano, confirmou que recebeu uma proposta de renovação do Benfica. No entanto, não deixou garantias sobre o seu futuro no clube, deixou um pouco o livro aberto, mostrou que ainda não está 100% convicto que vai continuar na Luz na próxima temporada. Acho que tem existido então contactos diretos entre os empresários e o próprio clube. E o António Silva, que também falou um pouco das constantes críticas que tem recebido, disse, e passo a citar: "Não gosto de me vitimizar, mas acho que há uma perseguição em torno das minhas exibições." E a verdade é que é um jogador que tem um impacto mediático muito forte. Nestes últimos anos até tem sido mais pelas partes negativas e nem tanto a valorizar essas exibições positivas que muitas das vezes consegue. E, a meu ver, acho que faria sentido então uma mudança de ares. Acho que faria bem ao Central Luso ir para a Inglaterra, ir para a Itália, ir para onde quer que for, mas longe desta exposição aqui em Portugal. Lembro-me, por exemplo, do Diogo Leite, que foi um jogador que houve uma parte que teve uma altura da sua carreira e teve grandes críticas em seu redor, e ele foi para a Alemanha, União Berlim, as coisas correram muito melhor e agora é um jogador que é muito apreciado no clube. O Benfica não rejeitaria uma proposta à volta dos 20 milhões de euros, 25. É um jogador que já teve um valor, obviamente uma estaca bem mais acentuada, uma valorização bem maior, só que agora perdeu um pouco desse peso. Ele que tem um valor de mercado de 26 milhões e um contrato que se estende até junho de 2027, uma cláusula de 100 milhões de euros. Obviamente que nenhum clube chegará a esses valores nesta fase atual. Se há um jogador que tem a probabilidade de sair, então um central que tem a probabilidade de sair, o Benfica já está no mercado à procura de algumas opções, alguns jogadores que podem entrar na equação das águias neste mercado, e um desses jogadores é Ibrahima Ba. Está então na lista do Benfica e está dependente então da saída de um central. Poderá ser António Silva, ou a hipótese mais provável, poderá também ser a saída de Tomás Araújo. Eu acredito que o Benfica vai querer manter o Tomás Araújo na próxima época, mas vamos esperar para ver, depende muito das propostas. Ibrahima Ba não é uma prioridade, mas está muito bem referenciado pelo scouting da Luz, mas o Benfica tem uma preferência neste preciso momento maior por um central mais experiente, precisamente um esquerdino, um jogador que venha e consiga logo afirmar-se no emblema da Luz, com o Marco Silva. E Ibrahima Ba é o oposto, tem 21 anos, é destro, é um jogador que vai um pouco fora deste radar, mas é um jogador então que interessa ao Sport Lisboa e Benfica. A meu ver, é um jogador com muito potencial, é um jogador muito, muito físico, mas também é um jogador muito rápido. Lembro-me muitos jogos nesta temporada, muitas equipas queriam explorar as costas, como acontece aqui muitas vezes em Portugal, com um jogo mais direto. Ibrahima Ba era sempre muito certeiro, muito cuidadoso, e tinha um posicionamento que também é de louvar, então seria uma boa aposta de qualquer clube que pretenda um central novo, um central que possa valorizar e que seja disposto a esperar um bocadinho para a sua afirmação. Ele fez 24 jogos pelo Famalicão na última temporada, foi uma época de afirmação, e tem vários interessados lá fora, mas também internamente ainda não escapa então aos holofotes. Já tínhamos falado aqui várias vezes do interesse do Sporting, e é um jogador que poderá entrar também nos leões caso Diomande saia do clube. Ele que tem um valor mercado de 12 milhões de euros e um contrato até junho de 2030. Benny Sousa vai ser jogador então do Estrela da Amadora, proveniente do Benfica. Ele teve cedido à Académica na última temporada e fez uma época
de belíssimo nível, ajudou a equipa a subir de divisão, teve na equipa ideal da Liga 3 e é um jogador realmente com características muito interessantes. É um médio ofensivo, franco-congolês, e é um jogador que também tem muito, muito potencial. Ele que vai assinar um contrato que se vai estender então até 2030. Esta última temporada falamos do impacto que ele teve na Académica, na equipa de Briosa, e foram 7 golos, 3 assistências em 29 jogos. São números bastante esclarecedores do impacto que ele teve então na equipa. Os valores sobre este negócio ainda não vieram à tona, mas estima-se que o Benfica deverá ficar então com uma mais-valia para uma futura transferência. É o que as águias têm feito nestes últimos anos para não perder a oportunidade de lucrar com as suas vendas destes jogadores sedentários, e acho que o Benfica faz muito bem então a ativar esta opção. E também há a possibilidade de uma opção de recompra, não é? Que o Benfica tem feito muito de vender um jogador e ter a opção de recomprar por um valor bem mais razoável. Falando ainda do mercado português, Kevin Boma é oficial, deixa o Estoril rumo ao Red Bull Salzburg num negócio avaliado entre os 7 e os 8 milhões de euros. Ainda não é certo o valor exato, mas acho que é um negócio muito bom por parte dos canarinhos. É a maior transferência da história do clube e Kevin Boma, tal como Ibrahim Abba, que tínhamos referido anteriormente, fez uma época fantástica, 23 jogos disputados, muito, muito impacto então no Estoril, na coesão defensiva da equipa. É um central moderno, por acaso até é parecido com o Ibrahim Abba em certas características. É um jogador alto, possante, mas que também é rápido, que consegue muito bem tapar os buracos lá atrás na defesa, e acho que é uma grande contratação então para o emblema austríaco. Kevin Boma, que também tem 10 internacionalizações pelo Togo, é um jogador experiente, apesar de só ter 23 anos de idade, e acho que é um excelente reforço então para o Red Bull Salzburg, ele que vai então disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa com o emblema austríaco. Lino Godinho, treinador adjunto do Porto, parece que está a ser apontado ao Anderlecht, segundo a imprensa belga. É o braço direito de Farioli, e já seria esperado, mesmo no Anderlecht, já esta sexta-feira, segundo a imprensa belga. O problema, o porém, o todavia, que há sempre neste tipo de negócios, é que os Dragões não têm conhecimento deste suposto interesse. O jogo apurou isso, o Porto não está consciente deste interesse então pelo braço direito de Farioli, e veremos provavelmente este negócio, este eventual negócio terá mais capítulos futuramente. Lino Godinho, que é o homem encarregue das bolas paradas dos Dragões, o Porto que teve um claro desenvolvimento neste tipo de situações de jogo nesta temporada, com Ben Narek a fazer vários golos, Kivior a ter uma preponderância também grande neste tipo de situações, e Lino Godinho já tem um currículo até bastante preenchido, foi adjunto do Grasshoppers, da Académica, do Venezia, Torino. É um treinador que já está habituado a estas andanças de patamares superiores e agora teria uma experiência como treinador principal. Vamos ver se realmente vai sair para a Bélgica ou não, esperar para ver. E relembrar que Vítor Bruno também está então na lista de opções deste clube. Teremos mais desenvolvimentos certamente nos próximos dias. Ricardo Costa é oficial, é o novo treinador do Tondela, vai assinar um contrato válido por 2 temporadas até junho de 2028. Ele, que no Feirense fez um bom trabalho, 12 vitórias, 35 jogos, conseguiu que a equipa ficasse numa posição tranquila da segunda liga, o 8º lugar, e é um regresso a casa. Ele já, enquanto jogador, já representou os Beirões nas temporadas 2017-18 e 18-19, conhece os cantos à casa e certamente será um treinador que o facto de conhecerem tão bem as peças e a estrutura do clube, acho que será muito importante para dar estabilidade a uma equipa que pretende voltar novamente ao primeiro escalão do futebol português. Ainda no que diz respeito a treinadores e a mudanças de ares, Sérgio Fonseca é oficial, depois de subir o Académico de Viseu, vai permanecer na segunda liga, mas vai assina então pelo AFS, um contrato válido até junho de 2027, e ele fez um excelente trabalho nos Viriatos, conseguiu a subida de divisão, exponenciou vários jogadores que estavam um pouco desaparecidos nestas últimas temporadas. Falo, por exemplo, de André Clovis, e agora certamente vai querer repetir a proeza noutro clube, noutro projeto. Desejamos sorte a Sérgio Fonseca, vamos ver o que é que se vai passar nos próximos dias. E o grande tema do dia de hoje é o Julen Alvarez. É verdade, malta, há mais capítulos sobre este eventual negócio.
A meu ver, a minha aposta é que esta vai ser a maior novela deste mercado. Eu acho que já foram expostas muitas camadas e outras vão aparecer eventualmente, porque isto tem sido um acumular de situações até um pouco insólitas, que eu acho que vai ter muitos mais desenvolvimentos nos próximos dias e meses. Julián Álvarez, após a vitória da Argentina, na zona mista, disse o seguinte: Atlético de Madrid, o melhor para todos é uma transferência. Quero cumprir o meu sonho. Palavras muito fortes, que apanharam certamente muitos jornalistas de forma inesperada, porque não é normal um jogador vir a público, especialmente durante o Mundial, e ser tão direto quanto a negócios relacionados com clubes e quanto a transferências. Então apanhou certamente muita gente desprevenida. A verdade é que há 2 gigantes espanhóis em busca do avançado argentino, Barcelona e Real Madrid. Não se sabe ao certo quem é que Julián Álvarez estava a falar quando disse o meu sonho. E eu pessoalmente presumo que seja o Barcelona, por causa desta identidade do Barcelona, muito com os jogadores argentinos e o lado Messi, e acho que isso entra tudo em equação neste tipo de coisas. Só que os colchoneros não estão dispostos a largar o Julián Álvarez com tanta facilidade, como é lógico. Citado pelo Diário AS, uma fonte do topo de hierarquia dos colchoneros disse mesmo o seguinte, de forma anónima: não há nenhuma quantia pelo qual o Barcelona possa comprar o Julián, que não será transferido certamente para o Barcelona, ou pagam a cláusula ou não há nada. Palavras muito fortes. A verdade é que o valor da cláusula de rescisão de Julián Álvarez é 500 milhões de euros. Acho que é um valor insuportável para qualquer clube neste preciso momento. Falo no futebol mundial, a maior transferência é superior a 200 milhões de euros, mas agora um clube avançar com 500 milhões de euros acho que é muito difícil. Recordar que o Atlético pagou 75 milhões pelo atleta de 26 anos, na altura ao Manchester City, ele que somou 20 golos e 9 assistências nesta última temporada, e agora no Mundial tem sido suplente utilizado do Lautaro Martínez na seleção argentina. Relembrar ainda que na altura o Real Madrid anunciou mesmo uma proposta de 150 milhões pelo jogador, que foi prontamente recusada pelo Atlético numa troca de galhardetes nas redes sociais, e veremos então qual o desfecho desta novela. E eu pessoalmente acredito que o Julián Álvarez vai acabar por sair. A vontade do jogador pesa sempre muito neste tipo de situações. Veremos então o que é que vai acontecer. Tiago Silva, oficial, regressa ao Fluminense pela 3ª vez na carreira. Após ter deixado o clube carioca para representar então o Futebol Clube do Porto, está de novo de regresso então ao Flu, que deixou mesmo até uma mensagem que eu achei engraçada: algumas histórias nunca vão ter fim. E é verdade, esta história de Tiago Silva com o Fluminense já corre há muitos anos e vai ter agora novos capítulos. Provavelmente na grande despedida de Tiago Silva no futebol, acredito que ele fará mais máximo 2 épocas no futebol, antes de anunciar então o fim deste capítulo que teve, deste livro, que teve capítulos realmente muito bonitos. Ele fez 14 jogos pelo Porto, com 41 anos de idade, um senhor, um jogador que chegou, já sabia que não ia ter tantos minutos, não é, como anteriormente em outras fases da sua carreira, mas que teve um contributo muito interessante na conquista do título dos Dragões, e vai ter agora mais um episódio na sua carreira. Cláudio Braga, um jogador que agora está a ser cobiçado pelo Lyon para suceder a Afonso Moreira na frente de ataque. O clube francês está disposto mesmo a pagar 10 milhões de euros, segundo o Foot Mercato. Atenção, se esta transferência vai para a frente, seria o maior negócio, a maior venda do Hearts desde 2007, quando foi a saída então de Craig Gordon para o Sunderland por 10,82 milhões de euros. Veremos se o negócio vai então para a frente. Ele, Cláudio Braga, que teve uma época excepcional, não vale a pena falar muito disto, foi eleito o melhor jogador do ano na Escócia, 17 golos, 3 assistências. A época acabou de forma agridoce para o avançado português, o Celtic acabou por ser campeão com uma vitória na última jornada. Isto seria mais um golpe muito grave para o Hearts, que já perdeu Lawrence Shankland, o capitão da equipa, não é? E Derek McInnes, o treinador. Para o Rangers seria mais um golpe muito, muito forte nas pretensões do Hearts para a próxima temporada. Vamos acabar então com 2 oficializações relacionadas com treinadores. Martin Demichelis vai para o Leipzig, o clube alemão pagou a cláusula ao Mallorca e ele assinou então um contrato válido até junho de 2028.
E esta contratação, segundo o emblema alemão, é uma perspectiva internacional, tem um olhar internacional, porque o Demichelis tem um percurso, tanto como jogador, onde passou por vários clubes, entre os quais Manchester City, por exemplo, e um percurso também como treinador muito preenchido. Foi adjunto do Málaga, passou pelas camadas jovens do Bayern, passou ainda pela equipa principal do River Plate, do Monterrey, e é um olhar mais vidrado então para as competições europeias, onde o RB Leipzig vai estar então presente. A meu ver, esta contratação é um pouco surpreendente, sabendo que Demichelis esteve associado então à descida de divisão do Mallorca nesta última época, mas também foi surpreendente na altura a saída agora de Ole Werner, porque ele tinha levado também o Leipzig agora às Champions, não é, com o terceiro lugar, então toda esta situação, todo este negócio, a meu ver, não tem grande sentido, mas a verdade é que o negócio foi para a frente e Demichelis será então o novo treinador do Leipzig. Espero que cale a minha boca e estarei aqui peito cheio a admitir que errei caso Demichelis faça um excelente trabalho no Leipzig. Terminamos então com Filipe Szilikaya, que assume o leme do Zalaegerszeg da Hungria. É o escolhido então após a saída de Nuno Campos e será a primeira experiência de Szilikaya no estrangeiro como treinador principal, depois de ter sido adjunto então no Chicago Fire. O contrato estende-se então por uma temporada e ele que já tinha feito, ele que é um treinador habituado a exponenciar jovens talentos, ele que fez um bom trabalho na equipa B do Sporting entre 2020 e 2024, trabalhou com Eduardo Quaresma, Jenny Catamos, Chermiti, Renato Veiga, Fatal, entre outros tantos jogadores, e agora terá uma experiência como treinador adjunto principal no estrangeiro e esperemos que corra tudo bem a Filipe. Chega ao fim então mais um episódio do Mercado Flash. Obrigado por estarem aqui connosco. Vamos agora aproveitar a malta aqui da redação para aproveitar o jogo de Portugal, para usufruir do jogo de Portugal e depois seguir para o São João, que também vai começar aqui na cidade do Porto, e nós estamos mortinhos de ir para a festa e aproveitar depois também o feriado no dia a seguir. Não se esqueçam, subscrevam ao nosso canal e mais uma vez fiquem atentos à live de quinta-feira com o Sr. Miguel, comandado então pelo nosso Humberto Ferreira. Fiquem connosco, fiquem com o 00.